Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia por aí? Espero que sim. Como que passaram desse início de semana? Tá todos bem por aí? Alguns já me falaram, né? Alguns eu já andei conversando e trabalhando, já sei que tá bem, mas aí depois vocês me mandam uma mensaginha, tá? Falando se tá bem. E é claro, pra gente dar início também aos nossos trabalhos dessa semana, né? Então vamos lá, galerinha, semana de 23 a 27 de agosto, que é a nossa semana de trabalho. Aqui tem dois vídeos de apoio para vocês assistirem, se vocês conseguirem assistir. Se vocês conseguem assistir, assistam, tá? Que fala sobre fórmulas e o cálculo do IMC, Índice de Massa Corporal ou Índice de Massa Corpórea, que tem um exercício que a gente vai fazer depois no final desse plano, tá? E aqui também a gente traz a explicação sobre o nosso conteúdo deste planinho desta semana, que é justamente sobre fórmulas. Quem são essas fórmulas? Então, para resumir um pouquinho, para não ficar um vídeo muito extenso, aqui a gente tem dois exemplos de fórmula. A fórmula da área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Aqui eu tenho base vezes altura, então é claro que quando a gente fala de base vezes altura, eu estou falando da área de um quadrilátero. Tá? Eu não estou falando da área de um triângulo, porque a área de um triângulo seria a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Mas é uma fórmula, é algo que vem pronto para nós, aí a gente substitui as letras pelas medidas da tal figura em questão e a gente descobre quanto mede a área daquela tal figura. Perímetro também é uma outra fórmula, inclusive o porquê dessas duas fórmulas estarem aqui, da área e do perímetro, porque são fórmulas que nós já trabalhamos. Então são fórmulas simples para nós, né? São fórmulas que nós já vimos. Eu não ia trazer aqui para vocês um exemplo de uma fórmula de Bhaskara, né? Por exemplo, vocês vão ver, mas ainda não viram. Então a fórmula da área e do perímetro a gente já conhece. Qual é a fórmula do perímetro? Lado mais lado mais lado mais lado mais lado, independente da quantidade de lados da figura geométrica que a gente for calcular o perímetro. Se for 9 lados, eu vou colocar 9 mais 9, lado mais 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 lado. 9 lados aqui, aí eu substituo pelas medidas, tá? Isso é fórmulas. Tá aqui o exemplo de algumas fórmulas, tá bom? E aqui os exemplos calculados a partir de uma fórmula. Então, olha só, eu sei que vocês começam a se questionarem, né? Ou ficar meio assim por conta de começar a ver letras, né? Aí no nosso conteúdo dessa semana, né? Na matemática. Mas se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento, é só me perguntar, procura no particular que eu te explico. Eu vou, com toda a tranquilidade do mundo, tentar te mostrar que esse conteúdo de fórmulas é só mesmo para apresentar para vocês algumas fórmulas com as letras, né, ó, e com as incógnitas, que aí depois a gente substitui a medida e calcula, chegando assim no, no resultado numérico da área ou do perímetro, né, ou daquele cálculo em questão. Então aqui nós temos o exemplo, né, determine a área do quadrado cujo lado mede 3. Aqui, ó. Eu estou pedindo para você calcular a área de um quadrado que mede 3. Então qual é a fórmula do quadrado, da área do quadrado? Lado vezes lado. Lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Porque é a mesma coisa, tá, pessoal? Lado ao quadrado é lado vezes lado, né? E aí, eu falo, ou o exercício fala, cujo lado mede 3. Então, o lado mede 3, o lado mede 3. Então, se o lado mede 3 e a fórmula é lado vezes lado, então eu vou fazer 3 vezes 3. Olha só, que simples, né? Então, qual seria a área do quadrado em questão? 3 vezes 3, 9. 9. E aí, professor, por que centímetros ao quadrado? Porque aqui está falando, ó, que é 3 centímetros. E quando a gente calcula a área de alguma forma geométrica, sempre a resposta é a unidade de medida ao quadrado, tá?
Então, centímetro ao quadrado ou metro ao quadrado e assim por diante, tá bom? Olha aqui outro exemplo, ó, considerando a medida da base em 10 centímetros, ou seja, B igual a 10, aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Isso significa que o B é 10, a base é 10. E a medida da altura em 4 centímetros, olha só, 4 centímetros, 10 centímetros e 4 centímetros. Calcule a medida da área e a medida do perímetro do quadrilátero abaixo. Uau! Então agora está pedindo para calcular a área e o perímetro. Quem é a área de um retângulo ou de um quadrilátero? Base vezes altura. Quem é a base? O enunciado falava que é 10. Então, no lugar do Bzinho da incógnita, que é a base, a gente coloca 10. Quem é a altura? A altura, o enunciado falava que a altura media 4. Então, no lugar do H, a gente coloca 4. E aí, depois é só calcular. 10 vezes 4, 40. 40 o quê? Se era 4 centímetros e 10 centímetros, ó, 10 centímetros e 4 centímetros, como eu estou falando de área, centímetro ao quadrado, tá? 40 centímetros quadrados. Então, eu falo ao quadrado, mas se lê 40 centímetros quadrados, tá? Então, centímetros quadrado. E o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, é 10 mais 4 mais 10, porque aqui é 10, aqui também é 10, né? E aqui 4, aqui 4. Então, olha lá, lado mais lado mais lado. Você coloca na ordem que você quiser. Mas você sabe que o perímetro é igual a 10, que é um lado, mais 4, que é o outro lado, suponhamos que seja esse, mais 10 o outro lado, suponhamos que seja este, e mais 4, que é o outro lado, suponhamos que seja este. 10 mais 4, 14, com mais 10, 24, com mais 4, 28. E por que 28 centímetros, professor? Porque quando eu falo de perímetro, eu falo de contorno. Se você fosse, ou se eu fosse, se nós fôssemos contornar ou cercar essa figura com uma corda, qual seria o tamanho dela? Então, 28 centímetros. Então, no perímetro, nós não colocamos quadrado, e sim só a unidade de medida, tá? No caso, centímetros. 10 centímetros mais 4 centímetros, 14 centímetros. 14 centímetros mais 10 centímetros, 24 centímetros. 24 centímetros mais 4 centímetros, 28 centímetros. Tá bom? Desculpa eu ficar insistindo nisso, mas vocês já sabem, eu tô querendo lembrar desse detalhe para vocês, que é um detalhe básico de unidade de medida. Beleza, pessoal, vamos lá então, parte 2, exercícios de fixação no caderno. O que vocês vão fazer agora? Neste exercício 1, diz que num campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de comprimento, 70 metros de largura. Tá aqui, ó, 100 metros de comprimento, 70 de largura. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Então, por enquanto, é uma, tá? Eu só quero saber quantos metros um jogador percorre ao dar uma volta completa no campo. Então, se ele vai sair daqui, ele vai percorrer aqui, ele vai percorrer aqui, ele vai continuar aqui, ele vai voltar aqui. Ele deu uma volta completa? Sim. Ou seja, se você parar para analisar, essa volta completa é o mesmo que o perímetro. Lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então, nós vamos usar a fórmula do perímetro. Qual é a fórmula do perímetro? Lado, mais lado, mais lado, mais lado. Por que só 4 lados? Porque a gente está falando de um quadrilátero, então, nesse caso em questão, perímetro é igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado. E aí? O jogador percorre quantos metros, então, ao dar uma volta completa? Você vai substituir, ó, 70 mais 100. Aqui é óbvio que vai ser 70, né? 70 metros. E aqui também, do outro lado do campo, 100 metros. Então, você substitui, ó. Perímetro é igual a 100 mais
70 mais 100 mais 70. Pronto. Continuando aqui, perímetro é igual a 100 mais 70, 170. 100 mais 70, 170. Então, 170 mais 170. E aí, o perímetro, então, 340. Metros. Metros, ou seja, um jogador a dar uma volta completa no campo, ele vai percorrer 340 metros. Tá? Então, é por aí. Letrinha B, quantos metros ele percorre ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? 5 voltas e meia, pessoal. Então, se 340 metros é uma volta, quanto seria meia volta? Vou facilitar aqui para vocês, para calcular o meia. Meia volta. Ou meia volta. Só para vocês, porque vocês vão usar no B. Qual é a metade de 340? É só dividir por 2. Então, ao dividir 340 por 2, você vai ter que meia volta é 170 metros. Gente, se 170 mais 170 dá 340, metade de 340 é 170. Então, tá aqui, ó. Meia volta, 170. Então, isso é para ajudar você a responder a B. E aí, é claro que agora é com vocês. Vocês têm mais algumas fórmulas para substituírem, inclusive aqui no B, ó, qual a área e o perímetro de um terreno de uma casa de lados 12 de frente e 20 de lateral. Qual a área e o perímetro? Então, você, com a fórmula da área? Base vezes altura. Qual a fórmula do perímetro? Lado mais lado mais lado mais lado. Então, aí você calcula a área, substituindo base e altura por essas medidas, e você também calcula o perímetro, substituindo os 4 lados por essas medidas. Lembrando que se tem 12 de frente, a gente também vai subentender que tem 12 de fundo, e se tem 20 numa lateral, a gente vai também subentender que tem 20 na outra lateral. Beleza? Gente, aí esse 3 é o cálculo do IMC, que tem o videozinho, mas também tem aqui, ó, a fórmula em questão, tá? E esse IMC é o peso de uma pessoa, o cálculo do IMC, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Primeira dica, então. Primeiro, você vai calcular a altura ao quadrado. Então, olha só. Primeiro passo. A altura ao quadrado. Usando a fórmula abaixo, calcule o IMC de Herculano, lembrando que ele tem uma altura de 1,75 metros e pesa 82 quilos. Ou seja, substituindo nesta fórmula, então a altura dele 1,75. 1,75 ao quadrado é o mesmo que 1,75 vezes 1,75. Então, você vai calcular isso aqui agora. Depois de encontrado o resultado, segundo passo. Aí você finaliza esse cálculo, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a altura ao quadrado, você vai encontrar aqui o resultado. Segundo passo, peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você vai colocar o peso aqui, que é 82 quilos, e vai dividir por esse resultado que você encontrou aqui. Você vai pôr aqui e depois fazer a divisão e encontrar o IMC em questão. Opa, deixa eu voltar aqui que quase não saiu, tá? Só recapitulando, segundo passo, o peso, que é 82, dividido pela altura ao quadrado, que você vai encontrar aqui. Aí divide pela altura ao quadrado, depois divide e coloca o resultado final, tá joia? Gente, qualquer coisa eu tô por aqui. Desculpa, o vídeo acabou ficando um pouquinho extenso, mas pelo menos tá aí todas as explicações que vocês precisam. Tá joia?
Não esqueçam que tem ainda alguns exercícios na apostila do terceiro bimestre. Página 108, exercício 1, página 109, exercício 3. Ok? Bora lá então, agora é com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar. Tchau, tchau!